convido para ler o versículo seguinte. Amém? Vou ler sozinho, depois você lê junto comigo, de forma alternada. Diz o texto então de Tito, capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem, e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião. Leia comigo. Que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo, e no tempo certo Ele a revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim, e eu a anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. Juntos, escreva você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé que é sua e minha, que a graça e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estejam com você. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Creio que o Senhor está aqui em nosso meio, está operando, está falando, está nos orientando. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão no seu peito, como quem coloca a mão no coração. Ore assim comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu recebo a tua instrução, a tua verdade, a tua palavra. Eu abro o meu coração para ser transformado, impactado, renovado, fortalecido, convencido, salvo, sarado, impactado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem é identidade. Eu quero compartilhar contigo, com base nesse texto, a necessidade de nós entendermos quem nós somos. Estávamos agora cantando essa canção que fala um pouco de quem nós somos. Nós não somos daqui, nós estamos aguardando algo. Nós aguardamos o momento que estaremos com Cristo na glória. Isso é parte da nossa identidade. Quando eu digo nossa, eu me refiro a todo aquele homem, a toda aquela mulher que crê no Senhor Jesus como autor e consumador da sua fé. Sabe, amados, que uma pessoa que não entende quem ela é, não entende para que ela existe, é uma pessoa que tem muitas dificuldades na vida. Na melhor das hipóteses, ela vai conseguir concluir a sua carreira sem alcançar a maior parte do que Deus tem para a sua vida. Mas normalmente não é isso que acontece. A pessoa que não entende quem ela é, qual o seu propósito, qual o seu chamado, ela vive por momentos, ela vive por relacionamentos, ela vive simplesmente, conforme diz o ditado, muitas vezes empurrando com a barriga. Não é à toa que muitos desanimam, desistem da fé. E por que esse texto? Porque aqui nós vemos Paulo escrevendo uma carta. Quem aqui já escreveu carta? Levante a mão, vamos ver. Ok. Eu já escrevi muitas cartas. Uma das coisas que nós fazemos em uma carta, seja uma carta para um emprego, seja uma carta como se fazia antes, né, para familiares, para amigos, nós nos identificamos na carta. Paulo, então, ele escreve essa carta ao seu filho na fé, chamado Tito, e ele, como em outras epístolas, ele se identifica. Primeira coisa que eu gostaria que você pensasse nessa noite é: se você for escrever uma carta para alguém, como você se identificaria? O que você escreveria? Qual seria a sua referência? Ou suas referências?
Paulo ele começa dizendo aqui: eu, Paulo. Ele tem um nome. Servo de Deus. Então a primeira característica que Paulo descreve de si mesmo é um nome. Uma identidade. O nome é tão importante na Bíblia que o nome do Deus revelado a Moisés, de tão sagrado, não poderia e não pode ser usado em vão, porque o nome revela, demonstra muito acerca de quem o detém. Esse nome tem a pronúncia que se perdeu, porque justamente viria outro nome, nome sobre todo nome, o nome do Senhor, pelo qual nós expulsamos demônios, curamos enfermos, nome que quando nós confessamos somos salvos, o nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém? Um nome sobre todo nome. Infelizmente em nossa cultura o nome não diz tanto assim. Mas ele começa, eu, Paulo. Ele sabia quem ele era. Eu te pergunto, você sabe quem você é? E ele continua dizendo, servo de Cristo. E essa é uma identidade comum a todos nós. Diga para quem está perto de você assim: você é servo ou serva de Cristo. Paulo tinha consciência de sua condição, do seu relacionamento em relação a Cristo. Parece algo muito fácil de se entender, mas não é. Muitos patinam na sua vida espiritual, porque ainda não entenderam que são servos, e que Deus é o Senhor. Deus manda, o servo obedece, simples assim. Deus, Ele não nos dá sugestões. Quando Moisés desceu do monte, Deus não escreveu nas placas de pedra, com o seu dedo, 10 sugestões. Deus escreveu o quê? 10 mandamento, é uma ordem. O problema de muitos de nós cristãos é que nós não entendemos que temos um Senhor que manda em nós. O pecado nada mais é, de tantas definições que poderíamos trazer sobre o pecado, o interessante é que o pecado nada mais é do que nós não aceitarmos o senhorio de Cristo em nossas vidas. Paulo se apresenta não como um homem transformado, eu sou o homem que Deus falou diretamente, eu sou aquele que Cristo apareceu e me evangelizou. Ele se apresenta como servo de Cristo. Amém? Muitos problemas que nós temos na igreja, entre nós, é o orgulho, a prepotência, a arrogância, preocupação conosco. Esquecemos o que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Você está disposto a diminuir? Porque isso é contrário a tudo que nós ouvimos e aprendemos. Paulo se apresenta como servo, diga servo. Uma identidade forte. Quando a pessoa entende que é servo, muita coisa acontece.
Mas ele continua e se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. E aqui nós percebemos o quanto nós, seres humanos, distorcemos a palavra do Senhor. Sabe o que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo, ela não foi transformada para uma palavra em português. Apóstolo vem do grego apóstolos. Mas a palavra apóstolo significa simplesmente enviado. Diga para quem está perto de você, enviado. O apóstolo não era alguém que tinha um cargo acima dos outros. Essa figura você não encontra, essa hierarquia, essa organização você não encontra no Novo Testamento. Paulo está dizendo, se eu for ler de forma literal, o Novo Testamento grego está dizendo: eu, Paulo, servo a quem Deus enviou. Ou seja, ele sabia quem ele era, ele tinha um nome, sabia qual era o seu relacionamento com Cristo. Eu te pergunto mais uma vez, qual é o teu relacionamento com Cristo? Paulo era servo de Cristo. Pergunta para quem está perto de você assim: qual é o teu relacionamento com Cristo Jesus? Algo que nos falta nesses dias é o temor. Tratamos Jesus como se fosse um amigão nosso, um grande amigo. E cantamos isso, as crianças cantam. Jesus é um amigo. Mas eu tenho que entender que há um filtro no meu relacionamento com Cristo, que é servo. Eu sou servo de Cristo. Mas ele também, Paulo, ele sabia qual era a sua função no corpo de Cristo. Paulo era enviado por Deus. Enviado. Ele sabia qual era a sua função. E Paulo entendia isso tão bem, que lá em Efésios, ele escreve, explica para a igreja as funções, os ministérios, dizendo: olha, alguns foram chamados para serem pastor, outros evangelistas, outros mestres, outros apóstolos, outros profetas. Ele não está falando de cargos em uma denominação religiosa. Aí eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, qual é a tua função no corpo de Cristo? Se você faz parte do corpo, quem é que crê que faz parte do corpo? Se você faz parte do corpo, veja bem, não sou eu quem está dizendo. Paulo escreve aos Coríntios falando acerca do corpo de Cristo. E ele diz claramente que nós exercemos funções no corpo de Cristo, as mais diversas. Então veja bem, se eu me considero, se eu creio que sou parte do corpo de Cristo, um dia eu vou chegar diante do Senhor e Ele vai perguntar: o que você fez no meu corpo? É interessante porque o Senhor Jesus, já prevendo isto, Ele conta a parábola dos talentos. Quem conhece a parábola dos talentos? Ele diz lá: olha, um homem, um proprietário, um patrão viajou e deixou talentos. Talentos é uma medida, cerca de 30 quilos de prata. Uma quantia considerável. E ele deixou talentos. Para um ele deixou 5, você vai cuidar desses 5. Para outro ele deixou 3, você vai cuidar desses 3. Para outro ele deixou 1, você vai cuidar desse talento. E ele viaja, e Jesus disse que quando esse Senhor retorna, ele cobra
ele pergunta: o que vocês fizeram com os talentos que eu lhes confiei? Quem é que crê que faz parte do corpo de Cristo? Se você crê que faz parte do corpo de Cristo, um corpo, ele não tem nada que não funcione, se ele for saudável. O que deixa de funcionar no corpo, de forma natural, o corpo elimina. A pele é trocada, os cabelos caem, suamos. Paulo, ele sabia que ele era apóstolo. Ele pergunta: e você é o quê? Você pode perguntar para quem está perto de você: você é o quê? E eu não estou falando de cargo, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus. Eu não estou falando de cargo em denominação religiosa. Não é disso que Paulo estava falando, mas Paulo continua. E ele diz: eu fui escolhido e mandado. Quando Paulo escreve dizendo que ele foi escolhido, ele está falando da graça de Deus. Porque Paulo não possuía méritos algum, e ele escreve isso em outras cartas. Ele diz: eu, o maior dos pecadores, mas ele foi alcançado pela graça de Deus, aleluia, como nós fomos. Quando ele escreve escolhido e mandado, ele está dizendo: o Senhor achou graça em mim, Deus teve misericórdia da minha vida, Deus teve misericórdia a ponto de confiar algo a mim. Deus tem confiado e confia em você. Diz aqui, continuando: para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem, e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião. Paulo vivia, eu quero que você entenda isso aqui agora, meu irmão, que essa nossa fé é comum a nós aqui. Paulo, como apóstolo, ele tinha a função de fortalecer a fé. Você tem a função também de fortalecer a fé. A sua fé e a fé do próximo. Porque muitos estão desviados, desistiram, muitos estão desanimados. São pessoas que não entenderam a sua identidade. Como cristãos, nós precisamos entender que nós fomos chamados para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e fazer com que eles conheçam a verdade. No caso de Paulo, ele escrevia, ensinava, orientava. Quem sabe no teu caso você fará isso orando, quem sabe você fará isso ofertando, quem sabe você fará isso pregando num púlpito, pregando na praça, pregando em casa, no trabalho. Quem sabe você fará isso das mais diversas formas. Mas só faz isso quem tem uma identidade. Quem você é? Será que toda essa dificuldade na tua vida não é porque você não entendeu ainda quem você é? Quando alguém diz eu sou cristão, ela precisa entender o que é isto. O ser cristão não é simplesmente ter uma lista de valores conservadores, princípios conservadores. Isso também faz parte.
como servo de Deus, alguém que obedece a Deus. Jesus diz lá no capítulo 15 de João: se vocês me amam, guardem, obedeçam os meus mandamentos. Se nós amamos a Cristo Jesus, o que nós precisamos fazer? Oi? Obedecer. E por que nós não obedecemos? Será que porque nós não amamos? Entenda que o amor que Cristo demonstrou por nós, amados, não tem a ver com sentimentalismo, palavras bonitas, momentos. Tem a ver com uma decisão de nos amar e de obedecer ao Pai por nós. Lá em Hebreus está escrito que Cristo obedeceu ao Pai, e obedeceu até a morte, e morte de cruz, por amor a nós. Nós precisamos entender que amar a Cristo Jesus envolve obediência e não conveniência. Diga-se comigo: obediência e não conveniência. Notou aí, pastor Márcio? Põe lá no Instagram depois, hein? O problema é que nós até seguimos algumas diretrizes, mas por conveniência e não por obediência. Se Jesus precisou morrer, nós precisamos resistir e obedecer até o fim. Amém? E Paulo continua escrevendo, dizendo que essa fé que precisamos fortalecer, versículo 2, se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Esse é outro ponto. Amados, precisamos entender o seguinte: que se tudo der errado, diga assim, tudo der errado. Se tudo der errado, financeiro, saúde, família, política, economia, tudo der errado neste mundo, a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está na vida. Não conseguimos nem falar de tão longe que nós estamos da fé cristã. A nossa fé, Paulo está escrevendo aqui, que a nossa identidade se baseia na esperança da vida. Você percebe o quanto que nós nos esforçamos, trabalhamos, investimos nesta vida, e pouco nos preocupamos com a vida eterna? O que nós fazemos aqui ecoará na eternidade. Amém? O que nós fazemos aqui ecoará na eternidade. Mas perceba que nós não investimos, nós não pensamos, nós não lembramos, nós não trabalhamos em prol da nossa eternidade, mas em prol desta vida. Ou seja, a nossa identidade está perdida. E todo esse conforto que nós temos, e nós temos muito conforto, quem aqui hoje almoçou? Levante a mão, vamos ver. Quem aqui hoje almoçou mais do que deveria? Vamos ver, levante a mão. Olha, o pessoal está bem. Nossa, olha aí. Uma igreja de nutricionistas, olha só. Quem que comeu mais do que deveria? Vamos ver, levante a mão. Ah, apareceu mais alguns aí.
Estamos aqui sentados no ar-condicionado, não está funcionando 100%, mas vai funcionar. Transmitindo o culto ao vivo, não é verdade? Se Deus permitir, vamos terminar por volta das 9. Vamos para casa, alguns vão comer na rua aí, alguma coisa, vão para casa, descansar. Todo esse conforto, amados, nos faz esquecermos da eternidade. Mas a nossa esperança, diga a nossa esperança, é recebermos a vida eterna. Nós cantamos agora há pouco. Quem concorda comigo que nós pensamos, na melhor das hipóteses, quem concorda comigo que na melhor das hipóteses nós pensamos pouco na vida eterna? Levante a mão, vamos ver. Veja bem. Falta-nos uma identidade. Paulo, ele escreve em outra passagem, dizendo que essa pátria não é dele, essa terra não é dele, a pátria dele é celestial. Pedro escreve dizendo que somos como forasteiros. Ele está escrevendo para Tito, se identificando ainda. Ele não começou a ensinar nada ainda aqui. Ele só está se identificando como alguém que tem uma fé que é baseada na esperança da vida eterna. Jesus disse: eu vou para junto do Pai preparar moradas. E amados, se nós pararmos e pensarmos, toda a nossa insatisfação está baseada nesta vida. Ou alguém aqui está insatisfeito com a vida eterna? Quem sabe você entrou aqui neste lugar insatisfeito com alguma coisa, triste, desanimado, enfraquecido, não sei. E veja bem, Deus é tão bom e tão misericordioso conosco, que muitas vezes nós ainda temos uma vida tão abençoada aqui, não é verdade? Mas precisamos ter cuidado, conforme o autor das Escrituras escreve: Senhor, não me dê muito, para que não me esqueças de Ti e peque contra Ti. O problema é que nós temos muito, e muitas vezes esquecemos da eternidade. Diga assim: vida eterna. Versículo 2 diz que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida. Sabe, amados, que até hoje eu nunca vi uma vigília pela vida eterna. Uma campanha pela vida eterna. Nunca vi o slogan no início de ano, pastor Márcio, nunca vi esse slogan. Quando começa o ano, 2023, o ano da vida eterna. Ninguém quer. Não é verdade? É o ano da virada, virada é clássico, né? É o ano da virada, é o ano da conquista, é o ano do whey, é o ano disso, daquilo. Vida eterna, ninguém quer saber. Falta-nos uma identidade forte. Jesus foi claro, quando foi questionado diante das autoridades, ele falou: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Ora, se o reino de Cristo Jesus não é deste mundo, Ele é meu rei. Ele é teu rei? Sim ou não? Ixi, misericórdia. Ele é teu rei, sim ou não? Sim. Ora, então, o nosso reino não é desse mundo. Amados, às vezes eu fico assim impressionado porque por tão pouca coisa as pessoas abandonam a caminhada com Cristo Jesus. Como se a caminhada ela fosse limitada a esta vida. Paulo já escreveu
Amados, preste atenção, ele escreve dizendo o seguinte: se a nossa vida for baseada apenas no que recebemos aqui neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos. Uma identidade baseada no Evangelho, ela tem clareza na vida eterna. Isso não é um ponto dentro de várias doutrinas. Isso é o principal. E ele continua dizendo aqui, versículo 3: no tempo certo ele revelou a sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim, e eu a anuncio por ordem. Diga ordem. Eu a anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. Perceba, amados, que uma pessoa que tem identidade, ela sabe que ela recebe ordens de Deus. Ela entende que a palavra é uma diretriz. Diga assim, diretriz. Uma identidade cristã. Aí eu lhe pergunto: você conhece as diretrizes da palavra de Deus para a tua vida? Terça tivemos o culto mensal dos homens aqui, foi uma bênção. E nós homens saímos daqui com o propósito de memorizarmos. Diga assim um versículo. Tem homem aí? Misericórdia. Tem homem aí? Aleluia. Um versículo por semana. Aí eu pergunto: será que você que é inteligente, que é capaz, que é forte, tem condições de decorar um versículo em uma semana? Quem acredita que tem condições de fazer isso? Aí vem a pergunta: por que não fazemos? Porque nós não valorizamos a palavra do Senhor. A diretriz de Deus para nós. Por ordem de Deus, ele anunciava. Eu lhe pergunto: você está seguindo ordens? Porque quem está em Cristo Jesus está seguindo ordens. Talvez você ainda não tinha visto por esse prisma, mas a verdade é essa: se alguém está caminhando com Cristo Jesus, está seguindo ordens. É por isto que a nossa cultura, ela é contrária à ordem, ela é contrária à disciplina, ela é contrária a obedecer. É por isso que a nossa cultura diz: não, você faz o que você quiser, o que for bom para você. Simples assim. Você faz o que lhe agrada. Se isso não ferir ninguém, melhor ainda, está no lucro. Porque o sistema deste mundo, ele é contrário à palavra. O sistema desse mundo diz que ordem, disciplina, obediência são vetores, são valores ultrapassados, retrógrados, patriarcais, medievais e um monte de rótulo que eles colocam. Mas o fato é que cada vez mais as pessoas estão fazendo o que querem, e o mundo está cada vez pior. Mas ele continua. Diga-se comigo: identidade. Quem está entendendo, diga amém.
escreve aqui no versículo 4: escreva você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé que é sua e minha. Paulo se identifica como pai de Tito. Isso era muito importante. Na comunidade judaica, e até então ainda, era muito forte o vínculo da comunidade judaica com a igreja, formada por gentios e judeus, mas ainda havia muita cultura, muita influência. Tito não era alguém que poderia ser um discípulo de um mestre, de um rabino. Seu pai era gentil. Paulo instruiu Tito. Paulo circuncidou o Tito. O que nós aprendemos aqui, que nós como cristãos precisamos adotar. Diga comigo, adotar. Precisamos cuidar uns dos outros. Teremos aqui, se Deus permitir, o batismo. Que dia que é o batismo? Quem vai descer as águas aqui? Amém. Glória a Deus. Então você vai fazer um exercício. Você não vai mais dizer assim: eu me batizei, ou eu vou me batizar. Sabe por quê? Porque ninguém se batiza. Nós somos batizados por alguém. Nem Jesus se batizou. Ele foi até João Batista e foi batizado por ele, amém? Eu estou falando heresia aqui. Jesus tinha toda a autoridade para entrar nas águas e falar: eu me batizo em nome do Pai, do meu próprio nome e do Espírito. Sim ou não? E quando nós entendemos isso, isso não é uma qualquer coisa não. Ai, tem nada a ver. Tem a ver sim. Porque quando você diz eu fui batizado, eu serei batizado, você está dizendo: eu preciso de alguém que estará lá e vai me batizar. Alguém fará isso por mim. Em nome de Jesus, você fará isso por alguém um dia, amém? Paulo chama Tito de verdadeiro filho na fé. Ele tinha uma identidade em relação a Tito, ele era pai espiritual de Tito. Ele não era um líder religioso, um dirigente religioso, opressor. Ele é alguém que cuidava de Tito. Você vai ler com atenção, você vai perceber o cuidado dele para com Tito. Dizendo: ó, você vai falar assim com os anciãos, assim com as irmãs da igreja, assim com os irmãos. Faz exercício espiritual, cuida desse negócio de exercício físico, que não é, o físico é bom, mas tem que ter o exercício espiritual. Eu te pergunto, você, como cristão, como cristã, tem cuidado de alguém? Que esse é outro problema na igreja de Cristo Jesus. As pessoas querem ser cuidadas, mas não querem cuidar de ninguém. Primeiro, porque às vezes acha que só quem pode cuidar é o pastor ou a pastora. É só mentalidade pagã, que infelizmente pela influência romana entrou. A ideia de que existe uma classe especial de pessoas, sacerdotes, que esses têm acesso a Deus, e só esses podem. Isso gera um monte de cristãos
espiritualmente inférteis, preguiçosos, não oram por ninguém, não discipulam ninguém, não cuidam de ninguém. Quando começa a fazer algo, em vez de entender que isto é função, é parte do corpo de Cristo, começa o orgulho. Eu sou líder, sou o teu líder. Quem já viu de algum contexto evangélico sabe do que eu estou falando. É o líder, fulano é meu líder, não sei o que é meu líder, é minha líder. Logicamente, amados, nós honramos, nós ouvimos, mas nós todos precisamos amadurecer. Pena que só teve um amém. Todos nós precisamos. Não é fácil e não é agradável amadurecer. Por isso que muitos não amadurecem. Tem filhos e abandonam os filhos. Não para em emprego nenhum, porque toda vez que chama atenção emburra. Quem acha que é para falar comigo assim, esse patrão, esse encarregado, e vai, né, o bonitão, o bonzão, aí muda de emprego, porque ninguém pode falar nada. Bando de imaturos. Como cristãos precisamos ser maduros. O nosso Senhor Jesus foi estapeado, esbofeteado, chicoteado injustamente. Muitos de nós não podem ouvir um e às vezes nem é injusto, já emburra, já abandona, larga a mão, não quero saber. Como cristão, como identidade, precisamos entender que nós fomos chamados para cuidar de outros. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo de número 28. Acredito que a maioria aqui conheça de alguma forma. A partir do versículo de número 16, diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Lê comigo o 19 bem forte, vamos lá? Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia. A ordem de Jesus é clara para nós, amados. Eu já vou encerrar, mas eu quero que você entenda isso. O tema dessa noite é identidade. 99% da igreja do Senhor Jesus no Brasil, talvez eu esteja exagerando, não vive a identidade, não busca viver a identidade, nem sabe qual é a identidade. Você nessa noite, quem sabe, está sendo lembrado sobre isso. Você nessa noite, quem sabe, está sendo despertado para isso. Você nunca ouviu isto. Glória a Deus, porque o Senhor está nos ensinando, amém? Mas eu volto a dizer, se você fosse escrever uma carta
e precisasse se identificar, o que você diria? Eu sou fulano de tal, membro da igreja tal. Parou aí. Parou aí. Em nome de Jesus, que o seu talento, o seu chamado, o seu propósito, não apenas seja descoberto, mas seja vivido. Amém? O Senhor confiou a você dons e talentos. Deus te fala algo, esses dons, esses talentos já estão aí dentro de você. Dons e talentos não se adquirem, se descobrem, eles são descobertos. Ninguém adquire um talento, a pessoa descobre que possui um talento. E muitos vão morrer e vão levar para o caixão o seu talento, sem nunca ter descoberto o mesmo, e vão se explicar com Deus. Busque, pergunte: Senhor, qual é o meu propósito? Senhor, qual é o talento? Senhor, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para fortalecer a fé comum que nós temos em Ti? E amados, pode ter certeza, você pode ter certeza, seremos profundamente impactados e causaremos impacto. Tenha certeza disso, tenha convicção disto. Saiba de uma coisa, você tem a oportunidade, meu irmão, minha irmã, de ser uma grande bênção nas mãos do Senhor. Amém? Ou ser apenas mais um, ou mais uma, dos milhões e milhões que desapontaram, decepcionaram a Deus. O Senhor nessa noite quer restaurar identidades aqui, quer fortalecer identidades aqui, quer renovar diretrizes. O Senhor está nos lembrando que somos servos, somos servas dEle, não somos sócios de Deus. Amém? Glória a Deus. Faça a diferença e permita que o Espírito Santo faça a diferença na sua vida. Se você quiser orar comigo, eu te convido a se colocar em pé. Sabe, amados, que o potencial que você tem, ninguém mais tem. Não se limite. Não se limite. Não permita que o diabo te limite. Não permita que as circunstâncias te limitem. Paulo, quando escreveu a Tito, Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele estava preso. Ele não permitia que as circunstâncias lhe
atrapalhasse, lhe desanimasse. Eu não sei quais circunstâncias que você tem enfrentado, mas eu tenho certeza que nenhuma delas, presta atenção, nenhuma dessas circunstâncias justifica você não viver o que Deus tem para a tua vida, não ser parte do corpo de Cristo, não realizar a sua parte, a sua função no corpo de Cristo. Se você quer, se você deseja obedecer a Deus, eu te convido a vir aqui à frente para nós orarmos, rapidamente, enquanto o louvor está ministrando. Como eu sempre digo, a tua oração é a mais importante. Você ouviu a palavra, agora você está tomando uma atitude com base no que você ouviu, ou não. Nós ouvimos. A questão agora é o que nós faremos com o que nós ouvimos. E não podemos ser arrogantes, pensando assim: mas eu preciso arrumar algumas coisas, eu preciso ainda. Não sei se eu estarei vivo amanhã, você também não sabe se estará vivo amanhã. Então o momento é agora, o momento é hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, pode fazer a tua oração aí, fica à vontade, vai orando a Deus. Pai, em nome do Senhor, estamos orando agora, ó Pai, com essa consciência, com essa compreensão, com base na tua palavra, na tua verdade, de que cada homem, cada mulher, cada um de nós aqui possui um propósito, um chamado no Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitos de nós não estamos vivendo a identidade. Muitos de nós não estão compreendendo a identidade. Perdoa-nos, Senhor, porque muitos de nós, apesar de já termos compreendido, não temos obedecido. Nós não temos agido como servos, como servas do Senhor. O que cabe ao servo e à serva é obedecer. Perdoa-nos, Senhor, porque nós não temos obedecido. Mas obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Deus, porque não é à toa, não é sem propósito que o Senhor nos traz essa mensagem nesta noite. Esses homens e mulheres que estão aqui orando, ó Pai, estão demonstrando o desejo de obedecer. E eu peço, ajude, Senhor, ajude a cada um de nós a multiplicarmos, a discipularmos, a influenciarmos, sermos pais espirituais, não apenas sermos, ó Deus querido, alimentados, mas também alimentarmos a outros, porque cada um aqui é capaz e é capacitado pelo Teu poder. Cada um aqui, ó Pai, cada homem e mulher aqui, ó Pai, tem características, tem talentos únicos. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Se você quiser orar comigo, diga assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para obedecer. Me ensine com o Teu Espírito Santo a obedecer. Que essa verdade seja cada vez mais clara na minha mente, no meu coração. Que essa verdade de que Tu és o meu Senhor seja cada vez mais clara na minha vida. Me perdoe, Senhor, por muitas vezes tem sido por conveniência e não por obediência. Me perdoe, Senhor,
porque muitas vezes eu não tenho dado ouvidos à tua repreensão, à tua palavra, mas a partir de agora eu me disponho a obedecer, e eu creio que o teu Espírito Santo me capacitará para ouvir, para falar, para agir conforme a tua voz. Em nome de Jesus eu oro, eu agradeço. Amém? Você já vai começar agora. Você vai orar com algum irmão. Você que veio aqui à frente, você vai escolher um irmão para você orar com ele. Amém? Os homens vão orar com os homens, as mulheres com as mulheres. Pode começar. Pega alguém aí, ora, abençoa essa vida em nome de Jesus. Você que está aí também quiser fazer isso, fica à vontade. Vai orar com alguém aí. Já começa a trabalhar, começa a exercitar o teu dom, o teu propósito. Ora abençoando os irmãos, os diáconos, os líderes, os pastores, os membros da igreja. Escolhe um aí, começa a orar. Vamos orar uns pelos outros, vamos abençoar. Abra a tua boca, seja uma bênção, seja um instrumento, seja um canal de Deus na vida deste irmão, desta irmã. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos uns pelos outros. Oramos uns pelos outros, Senhor. Pai amado, declarando que não cairá por terra o teu propósito. Não cairá por terra a tua vontade sobre esta vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que venha a nós o teu reino de paz, de justiça, que venha a nós o teu reino de alegria, que venha a nós, seja feita a tua vontade em nossas vidas, pois tu és Deus Todo-Poderoso, tu és Deus soberano, tu és Deus de verdade, tu és Rei, tu és Senhor. Nós te obedecemos e oramos, abençoamos, em nome de Jesus. Em nome, vai orando aí, meu irmão, abençoa, ora. O Senhor está falando, está ministrando ao teu coração e através de ti. Ore uns pelos outros, diz a palavra do Senhor. Ore uns pelos outros, diz a palavra do Senhor. Não seja desobediente, seja um instrumento. Pai amado, declara que homens e mulheres sendo despertos, sendo levantados para serem instrumentos nas tuas mãos, para a glória, para a honra do teu santo nome, ó Pai. Uma multiplicação, um crescimento, uma maturidade da tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você pode levantar suas mãos bem alto assim, em gratidão a Deus, diga obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai amado. Como igreja, nós te agradecemos. Amém. Se você pode, aplauda o Senhor e dá glória. Aleluia. 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 Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Amém? Amém. Pode